A paz e graça do Senhor. A palavra de Deus que compartilharemos hoje é de Mateus, capítulo 13, versículo 31 a 33. Vamos ler juntos. Outra parábola e lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola ele disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. A tema de hoje é uma horta coberta por uma grande árvore de mostarda e o fermento misturado secretamente por uma mulher. Em Mateus capítulo 13, são apresentadas 7 parábolas do reino dos céus. A parábola da mostarda é a terceira parábola e a parábola do fermento é a quarta parábola. Essas duas parábolas são frequentemente usadas por pregadores que gostam de teologia da prosperidade. Os seguidores dessas teologias da prosperidade pregam que mesmo que o começo seja pequeno, se Deus o abençoar, ele prosperará. Muitos cristãos querem ouvir uma pregação como este. É uma pequena semente, mas com a bênção de Deus, ela crescerá e se tornará uma grande árvore. E é ensinado que se tornará grande o suficiente para muitos pássaros descansarem. Também é interpretado que será uma pessoa que desempenha um papel como o fermento que faz o pão crescer. E eles exortam muito citando Jó, capítulo 8, versículo 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Antes de citar este versículo, há algo que precisamos saber. Este versículo não é o que Deus falou a Jó. Esta palavra foi dita a Jó por um amigo, Bildade, o suíta, enquanto Jó estava sendo testado. Este Bildade não era um homem justo, uma pessoa que foi repreendida por Deus. Então, Jó, capítulo 8, versículo 7, que Bildade falou com Jó, é que Bildade, que tinha pensamentos mundanos, falou com Jó. Outra passagem que é interpretada de maneira completamente diferente da intenção de Deus, como Jó capítulo 8, versículo 7, é Mateus capítulo 13, versículo 8. Muitos pregadores ensinam este versículo que Deus dá benções 30, 60, 100 vezes mais. Vamos descobrir se Jesus realmente disse essas palavras com essa intenção. Vamos ler Mateus capítulo 13, o versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Devemos perceber que Jesus não estava se referindo à expansão
quantitativa, quando disse que a semente que caísse em boa terra daria frutos 100, 60 ou 30 vezes. Ele explicou que quando uma semente é plantada em boa terra, ela dá fruto em diferentes quantidades dependendo da terra. Isso não quer dizer pequena quantidade de semente tenha sido semeada, Deus a multiplicará 100 vezes. Em capítulo 13, no versículo 23, Jesus explicou isso corretamente. Vamos ler. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. A semente semeada em boa terra refere-se àquele que ouve a palavra de Deus e a compreende. Ele estava dizendo que aqueles que ouvem a palavra de Deus e a entendem podem dar frutos centuplices 60 ou 30 vezes. A mesma parábola é registrada em Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 15. Vamos ler Lucas 8, capítulo 8, versículo 15 juntos. E a que caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Isso mesmo. Jesus falou de ouvir a palavra com um bom coração, mantê-la e dar frutos com paciência. Não uma metáfora focada em crescimento quantitativo ou bênçãos materiais. Há uma passagem explicando que a parábola da semente plantada em boa terra não tem nada a ver com expansão quantitativa e bênçãos materiais. Este é o conteúdo de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 34. Vamos ler Lucas, capítulo 12, versículo 15, 29 e 30. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Agora vamos ler capítulo 12, versículo 29 e 30. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vós, pais, sabe que necessitais delas. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus afirmou claramente em capítulo 12, do versículo 15. E Jesus disse no versículo 30 que Deus Pai sabe o que os filhos precisam e Ele concede a nós. Jesus não é um mentiroso. E o Deus em que cremos é Deus da promessa. Para entender apropriadamente a parábola do grão de mostarda, é necessário entender a passagem é a maior das plantas. Em Mateus capítulo 13, versículo 32. Seu campo, no versículo 31, é uma horta. Seu campo, no versículo 31, é uma horta. A semente semeada no campo não é a semente que cresce
e se transforma em árvore. É normal que as sementes de mostarda cresçam como vegetais. No entanto, se a semente de mostarda, que deveria crescer como legume, se transformar em uma grande árvore, outras hortaliças que crescem no mesmo campo não receberão luz solar adequadamente por causa da árvore. Eventualmente, outros vegetais não crescerão normalmente. As sementes plantadas no campo são sementes de mostarda, e as sementes de mostarda são normais quando se crescem em vegetais. Se você não entender esta parte, você não pode entender a situação de é a maior das plantas. Dessa forma, você não conseguirá perceber que uma árvore que cresce mais alta do que outros vegetais é anormal. Não se deve dizer que a parábola do grão de mostarda pode ser interpretada de muitas maneiras, porque esta parábola do grão de mostarda é a explicação de Jesus sobre o reino dos céus. Se você interpretá-la de forma diferente da intenção de Jesus, você não entenderá o reino dos céus corretamente. Se você não compreende o reino dos céus, não será capaz de compreender adequadamente a igreja que está construída no reino dos céus. O reino dos céus não é o lugar para onde um cristão vai quando morre. A Bíblia disse que o reino dos céus é o lugar onde os cristãos creem em Jesus como seu Salvador e recebem a governança de Deus no Espírito Santo enquanto estão vivos. Esta parte é explicada em detalhes no vídeo O Intervalo no Paraíso, da Morte à Ressurreição. Em Mateus capítulo 13, versículo 33, Jesus disse que o reino dos céus é como fermento introduzido por uma mulher. Mas há algo que precisamos saber. Na escritura original em grego, do versículo 33, o verbo Gripto. misturar em segredo está escrito. A versão, vamos ler outra versão, Almeida Revista e Atualizada. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vejamos o texto grego. Os números subscrito G 1470. Originalmente era pão que não devia conter fermento. Porém, uma mulher secretamente misturou o fermento nesse pão. Portanto, o propósito deste pão era pão ázimo, para ser usado em rituais de sacrifício. Quando o fermento misturado no pão ázimo torna pão que não pode ser usado para rituais de sacrifício. Portanto, esta parábola do fermento pretende mostrar que esse tipo de engano ocorre entre aqueles que creem em Deus. A parábola do grão de mostarda e do fermento não significa a expansão quantitativa e o reavivamento numérico do reino de Deus, mas uma palavra de encorajamento para viver em preparação
para as coisas inesperadas que irão acontecer no reino de Deus. Todas as 7 parábolas de Mateus capítulo 13 têm o mesmo significado. O reino dos céus é um lugar onde os filhos de Deus fazem a obra de Deus. Em última análise, a obra de Deus é estar unido ao corpo de Jesus Cristo, a igreja, e se casar com Jesus. Essa preparação deve ser feita no reino dos céus. No entanto, existem seres nos céus que impedem os santos de se prepararem para o casamento. Eles são os demônios, anjos caídos. Chefe deles é o diabo. A palavra-chave na parábola do grão de mostarda, no texto que lemos hoje, é no seu campo, no versículo 31. Semeador havia semeado o grão de mostarda no seu campo. Não semeou no campo de outra pessoa. Não semeou ao pé do caminho, nem foi em pedregais. Este seu campo é uma horta. Leia Mateus capítulo 13, o versículo 32 novamente e verifique, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Plantas. As plantas mencionadas neste versículo em grego é Klachanon, que significa vegetal. Portanto, é normal que as sementes plantadas no campo cresçam como hortaliças. Uma grande árvore da horta está prejudicando o crescimento de outros vegetais. As sementes de mostarda são um pouco estranhas para nós, mas vamos descobrir que tipo de planta é a semente de mostarda. Os vegetais pertencentes à família da mostarda na botânica são o repolho, o brócolis e o repolho napa, etc. Como vocês podem ver pelas fotos, os vegetais pertencentes à família da mostarda não são vegetais que crescem pela altura. Como nesta foto, todo o campo foi destruído por uma única árvore. Os pássaros se reuniram nos galhos das árvores e construíram seus ninhos. No entanto, na parábola do reino dos céus, um pássaro é um animal comedor de sementes. Tem um significado ruim. Vamos ler o capítulo 13 e versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Está escrito que as aves comem as sementes que caíram ao pé do caminho. Por falar nisso, em Lucas capítulo 8, no versículo 12, Jesus disse que o pássaro é o diabo e os que estão junto do caminho. Estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira eles do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8 são parábolas da mesma sementes. Esta parábola do grão de mostarda é uma revelação de Jesus, de que a igreja se tornará assim conforme se aproxima o tempo dos últimos dias.
a segunda vinda de Jesus. Em Lucas capítulo 8, versículo 11, é explicado que a semente é a palavra de Deus. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. O campo onde a palavra de Deus é semeada e cultivada não é o mundo. Esse campo se refere à igreja. Jesus contou a parábola do grão de mostarda sobre o que aconteceria na igreja. Algo parecido como a parábola do grão de mostarda está registrada em Apocalipse capítulo 18. Vamos ler Apocalipse capítulo 18, versículo 2. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Este versículo fala da igreja caída que existirá nos últimos dias. A igreja depravada é morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Todos os três tipos são iguais. Em outras palavras, os demônios são espíritos imundos e ave imunda e aborrecível. Porque é chamado de pássaro abominável. Os pássaros bicam o grão e o transformam em joio. É por isso que se disse que a igreja é um local de refúgio de toda ave imunda e aborrecível. A igreja é o corpo de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. A igreja se casará quando Jesus voltar. Entre as igrejas compradas com o sangue de Jesus, a imagem da igreja fornicadora é o conteúdo de Apocalipse, capítulo 18. O livro de Apocalipse já foi revelado por Jesus há 2000 anos atrás. A razão pela qual Jesus disse isso em parábolas é para alertar os santos sobre quais objetivos eles deveriam viver sob a governança de Deus, o reino dos céus. Similarmente, na parábola do fermento em Mateus capítulo 13, versículo 33, o reino dos céus é o sujeito. Isso é o que acontece no reino dos céus. O objetivo do fermento é melhorar o sabor e a qualidade, ajudando na maturação da massa. No entanto, o pão, no versículo 33, é pão ázimo, usado para o sacrifício. Portanto, é pão que não deve conter ferimento. Na Bíblia, ferimento se refere à influência mundana. A igreja secularizada não nos ensina a viver uma vida de fé em obediência à vontade de Deus. Porém, ensina que o crescimento externo e o viver bem no mundo são a vida abençoada por Deus. Muitos cristãos não entendem esta parte. Deus não nos disse para levar uma vida pessimista. Ele é um Deus de bênçãos. É a prova de que os cristãos cujo padrão de valor de bênção é a vida no mundo, ainda não estão vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. A benção mais preciosa para um cristão
deve ser a vida eterna. Quando você perceber seu valor, você desempenhará o papel de luz e sal que não é afetado pelo ambiente e as circunstâncias, e você será cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você viverá na justiça, na paz e na alegria. O pão fermentado mencionado na Bíblia não é a oferta de manjares que Deus deseja. É claramente afirmado em Levítico, capítulo 2, no versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecerei oferta queimada ao Senhor. A escritura original em grego de Mateus capítulo 13, versículo 33, afirma claramente que uma mulher secretamente misturou fermento. Uma oferta de manjares a Deus sempre deve ser preparada por um homem, porque o sacerdote deve ser um homem. Vamos ler Números capítulo 3, versículo 2 e 3. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito: Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Somente o homem deve preparar a oferta de manjares necessárias para o sacrifício. No entanto, a mulher secretamente misturou o fermento nessa oferta de manjares. O hebraico tem formas masculinas e femininas para substantivos e verbos. A tradução de Levítico capítulo 2, o versículo 11, na escritura original em hebreu é: não deixarás que a mulher misturar fermento na oferta de manjares. O verbo feminino, misturar fermento, foi usado quando o sacerdote prepara a oferta de manjares para o sacrifício. Disse-se que a mulher não deve misturar fermento nela. Em Mateus capítulo 13, o versículo 33, 3 medidas de farinha. Uma medida de farinha pesa cerca de 8 kg. Portanto, 3 medidas de farinha pesa cerca de 24 kg. Não é uma quantidade para uso pessoal, mas é a quantidade grande para uma oferta de manjares. Jesus estava nos dizendo que esses sacrifícios aconteceriam no reino dos céus. O pão com fermento é fácil de comer e tem uma boa aparência. Uma igreja que é misturada com fermento é uma igreja que se concentra nas coisas exteriores, usa influenciais e métodos mundanos para louvar a Deus e ensinar. E diz que avivamento é o aumento do número de igrejas plantadas. Na Bíblia, o fermento não é usado para significar a bondade de Deus. Os pensamentos e métodos mundanos são considerados fermento. De acordo com Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Disse-se que mesmo um pouco de fermento entra na igreja e se corrompe. O
próprio Jesus é a oferta de manjares. Ele é a oferta de manjares sem fermento. E em Mateus capítulo 16, versículo 12, ele nos alertou para ter cuidado com o fermento. Então, compreenderam que não dizerá que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. É explicado claramente em 1 Coríntios capítulo 5, nos versículos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Alimpai vós, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O reino dos céus existe neste mundo em que vivemos. Se o reino dos céus é um lugar para onde os santos vão depois de morrer, não deveria haver demônios ou joio naquele reino dos céus. Porém, a Bíblia diz que existe o diabo no reino dos céus e que o joio e o trigo crescem juntos. Se a vida de um santo em Jesus enquanto ele estava vivo era uma vida no reino dos céus, ele certamente viverá no reino milenar, o reino de Cristo, que começa após o retorno de Jesus. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 11, no versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Quando o sétimo anjo toca sua trombeta, Jesus voltará, e os reinos do mundo serão substituídos por reino de Cristo. O reino de Cristo, referido neste versículo, se refere ao reino milenar, escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 a 6. Não é o momento da Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Entra após o julgamento do grande trono branco. A razão pela qual o reino dos céus existe neste mundo é para se preparar para o reino milenar. O mistério de Deus será cumprido no reino dos céus. Vamos ler Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. O mistério de Deus, falado neste versículo, é explicado em Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Sim, este mistério já foi planejado por Deus desde o momento em que fez Adão do pó e fez uma ajutora por ele. Esse fato está incluído em Gênesis capítulo 2,
no versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Este grande e profundo mistério da salvação de Deus é revelado em Efésios. Está dizendo que Adão e sua ajudora se tornarão uma só carne, como Cristo e a igreja se tornaram uma. O reino dos céus é o lugar onde o mistério de Deus é cumprido. O segredo de Deus é que a vida no reino dos céus é onde a igreja, a noiva de Jesus, se preparar para se casar com ele. A igreja é o lugar onde muitos santos se reúnem. Está registrado em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 2, que disse-se a igreja já foi apresentada para ser a noiva do Cordeiro. Vamos ler. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Diz que o apóstolo Paulo já havia providenciado para que os santos que estão unidos na igreja se tornassem virgens puras, oferecidas a Cristo. Isto significa que todos os cristãos serão arrebatados ao ar e entrarão na sala nupcial, independentemente de saberem ou não que já foram apresentadas como a noiva de Jesus. A noiva que preparou azeite na sala nupcial irá para a festa de casamento. E a noiva que não preparou azeite será expulsa para o inferno. A sala nupcial é o tribunal de Cristo. Embora os apóstolos já tenham arranjado um casamento para os santos com Jesus, há algo estão preocupados. Essa preocupação está registrada em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. No jardim do Éden, Eva caiu na tentação da serpente e comeu do fruto proibido, para que pudesse ser separada de seu marido Adão. Nós precisamos pensar mais profundamente sobre este incidente do fruto proibido. Eva comeu o fruto proibido primeiro e depois o deu a Adão. Adão comeu o fruto sabendo que Eva já havia comido. O fruto que Deus lhe disse que se ele comesse, ele morreria. Adão poderia ter recusado porque sabia que comer a fruta o mataria. Quando Deus fez Adão do pó da terra, ele não era um homem insensato, com baixa inteligência. O versículo que revela isso é Gênesis capítulo 2, versículo 19. Vamos ler. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe a Adão, para este ver como ele chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Está escrito que Adão deu os nomes de todos os animais que Jeová Deus fez da terra. Subconscientemente, pensamos em Adão como um ser humano imperfeito ao aprender
a teoria de Darwin na escola, de que os ancestrais humanos eram macacos. Esse fato, por isso, só pode avaliar o quão corrupto é nosso pensamento. Adão não era, de forma alguma, um Australopithecus de baixa inteligência. Eu repito, Adão era um ser humano com inteligência suficiente para nomear todos os animais. Pensar que Adão não teve agonia antes de comer o fruto proibido é um mal entendido da Bíblia. Portanto, interpretar que todas as pessoas se tornaram pecadoras pelo fato de Adão comer impensadamente do fruto proibido é a prova de que você não entende o plano de salvação de Deus. Adão não comeu do fruto proibido sem pensar e sem agonia. Ele sabia muito bem o que aconteceria depois que comesse o fruto proibido. É por isso que ele não deixou Eva morrer sozinha, comendo o fruto proibido. Adão sabia muito bem que Deus fez Eva para se tornar uma só carne quando a deu a ele. Gênesis capítulo 2, versículo 23, conta o quanto Adão valorizou Eva. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Claramente, a Bíblia disse que Adão falou. Este era o pensamento e o coração de Adão. Por isso, ele escolheu morrer com sua esposa, que ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus fez Eva a ser adjutora de Adão, ou seja, a esposa de Adão. Portanto, se Adão não comer do fruto proibido, seria o caso de ele romper o casamento com sua esposa. Se revisarmos este evento do fruto proibido, Adão é descrito como um símbolo daquele que viria, conforme está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 14. Ou seja, é um modelo de Jesus Cristo. Portanto, o relacionamento entre Adão e Eva no Antigo Testamento e o que Gênesis nos disse sobre o relacionamento entre Jesus e a igreja no Novo Testamento. Jesus é Deus e ele nasceu no mundo como 100% humano. É por isso que ele poderia sentir a dor da cruz como nós. Por ser assim, Jesus, quando orou no jardim do Getsemane, antes de sua crucificação, ele orou: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Mas ele terminou sua oração dizendo: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus sabia que ele tinha que derramar seu sangue na cruz para preparar a igreja. É por isso que ele morreu para preparar o caminho de salvação para que a igreja possa casar com ele. Da mesma forma, Adão não deixou sua esposa sozinha para morrer. Eva já havia cometido o pecado. Adão decidiu não deixá-la morrer sozinha. Comer o fruto proibido é cometer transgressão pela lei, porque é desobediência ao mandamento de Deus.
No entanto, Adão decidiu não se separar de Eva, comendo o fruto proibido que Eva lhe deu, porque Eva é a adjutora de Adão, a quem Deus fez. Esta é a vontade de Deus. Esta é a razão pela qual Adão comeu do fruto proibido. Adão como o noivo, Eva como a noiva, Jesus como o noivo e a igreja como a noiva. Este é o grande mistério de Deus. O evento da árvore, do bem e do mal, não é absolutamente um incidente inesperável que Deus não previu. Deus fez a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal crescer no meio do jardim no Éden. Além disso, está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 9, que fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. Girei mais uma vez. O incidente da árvore da ciência do bem e do mal não é um evento imprevisto que ocorreu devido ao erro de Adão. Deus é onisciente e onipotente, e o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Confiar totalmente e obedecer a esse Deus é o caminho para a vida eterna. Por meio do Antigo Testamento, aprendemos que os israelitas que viviam como escravos saíram do Egito e foram testados sua fé no deserto. Na era do Novo Testamento, a salvação é alcançada da mesma maneira. Será separados o trigo e o joio no reino dos céus. Jesus colherá somente o trigo. Voltando ao assunto principal, o apóstolo Paulo estava preocupado com a corrupção da igreja, a noiva de Jesus, assim como Eva caiu na tentação da serpente. Este é um aviso de que a igreja pode cair na tentação de Satanás, assim como Eva caiu na tentação da serpente. As sementes de mostarda devem crescer como vegetais. No entanto, se ela crescer e se tornar uma árvore grande, outros vegetais não poderão crescer. E o pão para a oferta manjares deve ser pão ázimo. No entanto, é dito que o fermento pode ser introduzido, escondido no pão ázimo usado para a oferta manjares. Jesus contou por meio de parábolas que esses eventos acontecem na igreja. Dizer que uma semente de mostarda não cresceu como um vegetal, mas como uma grande árvore, é um sinal de soberba. O grão de mostarda semeado no campo deve crescer como vegetal. No entanto, é contrário à vontade de Deus interpretar o crescimento de um grão de mostarda como um avivamento. Essa interpretação ocorre porque o desempenho externo é a medida do evangelho. Deus quer que o grão de mostarda cresça como um vegetal, porque ele semeou semente de mostarda no campo. Muitas igrejas ignoram isso. O objetivo da fé é viver uma vida que agrada a Deus.
a obediência que transcende a autossatisfação e a confiança em Deus diante da perseguição e adversidade é fé. Se Deus deseja crescimento exterior, o pequeno número de igrejas como subterrâneas que mantêm a fé nos países comunistas ou islâmicos tornam-se igrejas que Deus não deseja. Então, que tipo de fé Jesus deseja ver? Por favor, leiam as passagens abaixo e discernem por si mesmo. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando ele e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e rancor de dentes. Deus ordenou que os sacerdotes fossem homens. No entanto, é contra a vontade de Deus que uma mulher secretamente misturar fermento à oferta de manjares que o homem deve preparar. Isso não se trata de discriminação de gênero entre homens e mulheres, porque Deus ordenou assim. Então, devemos interpretar isso como um sinal de obediência. No Antigo Testamento, é dito que uma mulher coloca fermento no pão ao preparar uma refeição. Então, cada um tem sua própria função. Você apenas tem que manter esse papel. Essas coisas podem acontecer na vida da igreja, que é a vida no reino dos céus. Quando a igreja tolera o fermento mundano em busca de um avivamento numérico, as consequências são registradas em Apocalipse, capítulo 18. Ser uma grande árvore significa altivez espiritual. Quando a igreja se torna espiritualmente soberba, ela se torna refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Os pássaros bicam as sementes. Os seres que bicam as sementes são demônios. O primeiro discípulo a ouvir a parábola do grão de mostarda e do fermento foi Pedro. Este apóstolo Pedro citou dessas duas parábolas em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O alvo do diabo não são as pessoas do mundo,
são os santos. Frequentemente procuram oportunidades de enviar pássaros à igreja e introduzir secretamente o fermento. Direi mais uma vez: a semente de mostarda semeada no campo deve crescer como um vegetal. Seja um líder espiritual na igreja e ajudando outros vegetais a crescerem bem. Não deve se idolatrar a si mesmo, tornando uma grande árvore. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 23, que a igreja deve ser assim para receber Jesus, que voltará como noivo. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e tudo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Santifique em tudo. O estado santo neste versículo se refere ao estado sem ferimento. Tudo o vosso espírito e alma e corpo. Na escritura original em grego, está escrito no singular, embora existam vários santos na igreja, porém, deve ser um espírito, uma alma e um corpo. Desta forma, o apóstolo Paulo, como casamenteiro, está dizendo que os santos deveriam estar neste estado. Somente quando o arrebatamento ocorrer neste estado, você se tornará uma noiva que pode se casar com Jesus. Oramos em nome de Jesus Cristo, para que nós tornemos santos que se preparem como tal noiva. Deus os abençoe, em nome de Jesus.